O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, é preciso a gente entender essa expressão vinha para que a gente possa compreender o Evangelho. Biblicamente, em muitos momentos, o povo de Deus foi descrito pelos profetas como sendo a vinha do Senhor. Quando os profetas usavam a expressão vinha, usavam o conceito da plantação de um parreiral, eles estavam se referindo ao povo de Deus. E via de regra eles diziam assim, que Deus planta mudas selecionadas, Deus plantou mudas escolhidas que tinham tudo para produzir frutos bons. Mas, ao longo do tempo, quando chega o momento da colheita, Deus percebe que esta vinha tem produzido frutos azedos, frutos amargos. Do que Deus está falando? Deus pega um grupo de escravos lá no Egito, traz esse grupo de escravos para uma terra boa, como diz a Bíblia, onde corre leite e mel, e sempre os profetas pregavam assim: não reproduzam, não cometam aqui na terra da liberdade as mesmas injustiças, as mesmas opressões que vocês sofreram lá na terra da escravidão, lá na terra do Egito. A ideia era que aquilo que eu não queria para mim, não fosse feito contra o outro. Mas ao longo da história a gente sabe que o povo de Deus na terra prometida, na terra de Israel, foi um povo de produção muito pequena de coisas boas. A escravidão que eles sofreram lá no Egito, eles reimplantaram contra próprios irmãos na terra prometida. O sofrimento que os egípcios causaram a eles através da injustiça e da opressão lá no Egito, eles acabam reproduzindo contra irmãos na terra de Deus. Então a vinha sempre foi símbolo do povo de Deus. O Evangelho, Jesus retoma essa ideia
E ele está falando para as lideranças religiosas, mas também políticas da época. Se ele fala aos sacerdotes que tinham como missão primeira cuidar da religião para que ela não se pervertesse, ele está falando também para os anciãos do povo, que eram os líderes da comunidade. Cabia a esses líderes zelar pela bondade, pela justiça, por uma vida boa para todos. E Jesus está no templo. Ele fala para os líderes que já tinham, independente de irem ao templo ou não, as lideranças já tinham como missão fazer a vida do povo ser melhor, e não fazia. Ele fala para esses líderes lá na casa de Deus. Então o que ele está dizendo? Além da liderança, que já por si mesma tem como responsabilidade gerar vida melhor para o povo, tratava-se de lideranças de pessoas que se diziam religiosas, pessoas que frequentavam a igreja da época. E aí Jesus diz: vocês só, além de não fazerem a vontade, vocês querem parecer aos olhos do povo como pessoas de bem. Jesus está dizendo que os sacerdotes e os mestres da lei são aquele filho que disse muito educadamente para o pai: sim, pai, eu vou trabalhar na vinha, mas não fizeram nada. Vamos trazer o evangelho para nós. O que é a vinha para nós? Você pode dizer o mundo? Sim, o mundo. Que mundo? O mundo onde eu vivo, o mundo onde você vive. O mundo para mim é hoje a cidade de Lavras, a fazendinha do Padre Israel onde eu trabalho. O mundo para você é a cidade onde você mora, a família onde você mora, o local de trabalho que você frequenta. Ali é o mundo. Jesus não está pedindo que eu melhore a vida lá na Europa. Lá quem tem que mudar são os europeus. Ele está pedindo que eu mude para melhor. E presta atenção, meu querido, minha querida, é um Deus que nós dizemos que é todo poderoso. É um Deus que chega para você e diz: meu filho, minha filha, eu preciso da sua ajuda. É um Deus que pede que você colabore com Ele, para que esse mundo, ali onde nós vivemos, ali a vida seja melhor. É um Deus que chega para você e diz assim: meu filho, minha filha, o amor lá dentro da sua casa só vai acontecer se você amar. A vida lá dentro da sua casa vai ser melhor se você mudar para melhor. É um Deus todo-poderoso que sabe que em muitos ambientes Ele vai estar presente ou não, se nós o levarmos para lá ou não. Dá para entender o Evangelho? É coisa bem concreta. A vinha é aquele lugar onde eu vou passar a minha semana, onde eu vivo a minha vida. Ali é a vinha. É ali que Deus está pedindo que eu contribua, que eu colabore com Ele para que a vida seja melhor. Por si só, já é uma responsabilidade muito grande. Mas para nós que somos homens e mulheres religiosos, a responsabilidade é maior ainda. Como é triste, e nós vivemos isso frequentemente, como católicos nós vivemos isso. Como era triste você ouvir num noticiário padres abusando de crianças, padres gerindo mal o dinheiro da comunidade. Como é triste você ouvir falar de um pastor que é um dos maiores ladrões do Rio de Janeiro, de uma pastora que matou o próprio marido. Como é triste você ouvir falar de um expoente do mundo dos espíritas, como um João de Deus, abusando de mulheres.
Você poderia dizer assim: eu podia esperar isso de qualquer um, dessas pessoas não. O que o Evangelho está dizendo, meus queridos? Se somos convocados, se somos chamados a colaborar com Deus para fazer a vida melhor, o que já é uma responsabilidade grande para qualquer ser humano, para um ser humano que diz que tem religião, para um ser humano que diz que tem fé, isso tem um peso muito maior. Eu não sou nada, mas se eu fizer um escândalo aqui na cidade, o estrago vai ser pior, porque alguém poderá dizer assim: olha o que o padre está fazendo. Se você pisar na bola, meu irmão, minha irmã, o estrago é pior, porque vai ter gente que vai dizer assim: o que adianta? Vai na missa todo domingo. Se andando direito, nós já pagamos um custo alto pela nossa coerência. Se a gente fizer como aqueles sacerdotes e mestres da lei, anciãos do povo, o estrago vai ser muito grande. O Evangelho, em primeiro lugar, mostra a importância que eu tenho, a importância que você tem para Deus. É um Deus que chega para você e diz: eu preciso da sua ajuda. Mas o Evangelho também é um alerta muito grande para a coerência de vida. Se nós entendemos a importância disso que nós estamos fazendo aqui, nós viemos aqui para o nosso encontro semanal com o Senhor, nos alimentamos da palavra, muitos de nós vamos nos alimentar ao final da celebração da Eucaristia. Você vai levar Jesus dentro do seu coração para a vinha, para a sua casa. Amanhã você vai levá-lo para a vinha, no seu local de trabalho. Não é possível que um homem, não é possível que uma mulher com Jesus no coração vá para o local de trabalho, vá para a família para infernizar a vida dos outros, não é verdade? Então olha a responsabilidade para a qual o Evangelho nos chama nesse domingo. É melhor, olha o que Jesus chega a dizer: é melhor alguém ter a coragem de dizer eu não quero nada com Deus e pagar o preço por isso, do que viver uma falsa segurança, dizer para Deus: não, eu vou te ajudar, fique tranquilo, conte comigo, e depois sair por aí e não dar o testemunho e não ser a presença de Deus que o Evangelho espera. Então, eu não sei qual é a intenção que você colocou para a sua Santa Missa. Eu gostaria de sugerir que, além daquela que você colocou, que cada um de nós pedisse a graça da coerência, da seriedade de vida, que você rezasse ao Senhor nesse momento, dizendo assim: Senhor, esteja comigo, esteja ao meu lado, para que de fato em cada lugar, em cada vinha onde eu for essa semana, eu possa ser uma presença qualificada sua. Há pouco eu disse para vocês, no início do Evangelho, o Senhor esteja convosco, e você disse: Ele está no meio de nós. Ao final da celebração, com o recebimento da Santa Eucaristia, Ele não vai estar apenas entre nós, Ele vai estar dentro de nós, para que de dentro de nós a gente possa, fortalecido por Ele, auxiliado por Ele, podermos dar a volta e auxiliá-lo também, fazendo com que Ele seja presença na vida de tantas pessoas. Dá para entender o Evangelho? Eu gosto de dizer assim: esse é um texto que dá para rezar em cima dele? Dá, se a gente quiser, mas é um texto que chama a atenção da gente, sobretudo para a prática do dia a dia. Lá na sua casa, lá na sua vinha, lá no seu local de trabalho, você vai ser chamado, convocado, convidado pelo Senhor para fazê-lo presente, para torná-lo presente. Essa é a proposta do Evangelho para nós no dia de hoje. Amém?